continuar a estudar as soluções aí. Segunda aula, nós já falamos sobre o que é uma solução, sobre a solubilidade, né? E agora a gente vai falar sobre concentrações, ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho na solução, né? O que importa para a gente numa solução normalmente é o soluto. Ele que vai ter o efeito daquela solução que eu quero. Beleza? Então hoje a gente vai falar de concentração comum e concentração molar. Questões simples, básicas, que vocês têm que entender para a gente continuar estudando isso aí, tá bom? E muito cobrado. Então vamos lá. A concentração comum, ela expressa para a gente a concentração do soluto, ou seja, a quantidade que eu tenho do soluto em gramas presente em cada litro de solução. É simples assim mesmo. A gente expressa assim, ó, grama barra litro, ou grama por litro a menos 1. Mesma coisa, né? Porque essa barra aqui poderia significar uma divisão, com o litro no denominador, eu jogo ele para o numerador, o expoente fica negativo. Nada demais. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes os alunos confundem um negócio sem ter porquê. Então, grama por litro. O que significa esse grama por litro? Quantas gramas de soluto eu tenho em cada litro de solução? Como que eu posso calcular esse valor dessa concentração? Posso usar fórmula? Posso. Aqui, ó. Concentração é igual à massa do soluto, ou seja, quantas gramas eu tenho do soluto para cada volume de solução, ou seja, para cada litro, tá? Aí às vezes a questão pode dar em ml, aí você pode querer fazer a continha em ml. Eu sou um professor que não gosta de fórmula, né? Então eu vou te ensinar isso aí de outra forma para você fazer, tá bom? Então, concentração comum. Quantas gramas de soluto? Vou até escrever aqui, ó. Grama de soluto por litro de solução. Então, a gente está preocupado com a quantidade de solvente? Não. Estou preocupado com a quantidade de soluto que tem ali e qual é o volume geral da solução. Então, olha só esse exemplo número 1 aí. Ó. Em uma aula de química, uma solução de NaOH foi preparada usando 10 gramas de soluto. Essa massa foi medida e colocada em um becker, onde foi adicionado água para dissolver completamente a base. A base é porque a substância é uma base, né? Você lembra lá de funções orgânicas. Após esse procedimento, a solução foi transferida para um balão volumétrico de 200 ml, complementando-se o volume com água. Qual a concentração comum dessa solução? Por que eu coloquei esse exemplo aí bem detalhado? Porque às vezes a gente fica no teórico ali e não pensa na prática, né? Se você for trabalhar com química aí, laboratório, não sei qual faculdade que você vai fazer, você vai preparar muitas soluções. Então, eu quero te dar uma ideia de como que isso acontece dentro de um laboratório. Então, quando ele fala aqui, ó, em uma aula de química, uma solução de NaOH, esse aqui é o meu soluto. Eu fui lá e peguei o quê? 10 gramas dele. Então, eu peguei 10 gramas de NaOH, que é o soluto, e foi jogado em um becker. Um becker é um recipiente de vidro, tipo um copo. Coloquei lá e dissolvi completamente aquelas 10 gramas. Depois que eu dissolvi completamente, transferiu para um balão volumétrico. Por que um balão volumétrico? Porque é ele que marca exatamente o volume. Ele tem um risquinho aqui, ó, você pode ver, ele marca exatamente o volume preciso. Então eu dissolvi aquelas 10 gramas da substância, transferi completamente para dentro do balão com um funil, tipo que você usa na sua casa para outras coisas, e depois eu completei com água até dar quantos ml? Dá 200 ml. Porque aí eu sei que eu tenho completamente dissolvido 10 gramas em 200 ml de água. Não, 200 ml é a solução inteira, o volume total é 200 ml. Então é assim que a gente prepara soluções no laboratório, tá bom? Então, beleza, vamos lá então para a parte prática do negócio aí. Conta, qual a concentração comum dessa solução? Vamos lá. Concentração comum significa eu saber quantas gramas de soluto eu tenho por cada litro de solução. Cada 1 litro de solução. O que a gente sabe? Que nessa solução que a gente preparou, a gente utilizou 10 gramas de soluto para preparar 200 ml de solução. Professor, precisa escrever tudo bonitinho? Não, mas eu gosto porque aí você entende tudo que você está fazendo. Então, ó, 10 gramas de soluto, eu preparei 200 ml de solução. Tá, mas eu quero saber a concentração comum, eu quero saber quantas gramas tem em 1 litro. Então tá, se 10 gramas eu tenho em 200 ml, quantas gramas de soluto eu vou ter em 1 litro? Só que eu não vou colocar 1 litro aqui, eu vou colocar o quê? Em 1000 ml de solução. Professor, isso aí é proporcional, não precisa nem fazer conta. É isso mesmo. 200 para 1000 é como se eu preparasse aquela solução ali quantas vezes? 5 vezes. Ou seja, o volume da solução tem que ser 5 vezes maior. Se o volume da solução tem que ser 5 vezes maior,
Quantidade de soluto 5 vezes maior. 5 vezes 10 dá quanto? Dá 50 gramas por litro. Posso colocar aí, professor? É 50 gramas por litro. Pode colocar. Ou seja, se 10 gramas eu consigo preparar 200 ml, para preparar 1 litro, eu preciso de quantas gramas? 50. Então quer dizer que eu vou ter 50 gramas desse soluto em cada litro de solução. Essa é a minha concentração comum. Viu como que não precisa de fórmula? Concentração comum é sempre a quantidade que tem em 1 litro, que é o equivalente a 1000 ml. Fácil, né? Vamos ver um outro exemplo aí, ó. Na composição de alguns refrigerantes está ingerido o ácido fosfórico, que é essa substância, que é usado como aditivo. A concentração desse ácido no refrigerante é de cerca de 1 grama por litro. A gente se lê assim, ó. Estão te falando que a concentração é de 1 grama do ácido fosfórico, H3O4, para cada 1 litro de solução. Interpreta o negócio quimicamente para ajudar você. Fácil. Então, cada 1 litro de solução de refrigerante, eu tenho 1 grama dessa substância. Olha que moleza. Se uma pessoa tomar 300 ml de refrigerante, qual a massa de ácido fosfórico ela estará ingerindo? Posso usar a fórmula lá, professor? Pode. Preciso? Não. Está falando aqui, ó, que eu tenho 1 grama de ácido fosfórico em 1 litro de solução. Poxa, somando aqui está em ml. Beleza, 1 litro de solução é o quê? 1000 ml de solução. Tá, mas a pessoa não tomou 1 litro de solução. Ela só ingeriu o quê? Ela só ingeriu 300 ml de refrigerante, que é a minha solução no caso, né? Quantas gramas de ácido fosfórico ela vai ter ingerido? Vamos ver. Então, multiplico cruzado aqui, ó. 1000x, não é isso? 300 vezes 1, 300. X é igual a 300 dividido por 1000. Quanto que dá isso? Ah, isso dá 0,3 gramas de ácido fosfórico, H3PO4. Essa questão eu tirei de um lugar que eu não lembro onde é agora, que estava em miligrama. Como que eu faço para transformar grama para miligrama? Cada grama tem 1000 miligramas. Então, multiplico isso aqui por 1000, dá o quê? Dá 300 miligramas. Pessoal, qual que é a resposta certa? Qualquer uma, né, gente? Isso aqui são quantidades equivalentes, em unidades diferentes. Você que é um aluno bom, que vai se preparar aí para arrebentar, para conseguir sua vaga na faculdade, você tem que dominar unidades de medida. Isso não pode ser problema para você. Transformar grama para miligrama, quilo para tonelada, metro para centímetro, hora para segundo. Isso não pode ser problema para você. Tá bom? Então aqui, ó, faz sentido. Eu bebi menos refrigerante. Então eu tenho menos do ácido fosfórico. Eu tenho 0,3 gramas ou 300 miligramas. Sei que muitos de vocês nem precisariam de conta para resolver isso aí. Viu como que é fácil? Regra de 3. Tudo regra de 3. Oh, coisa linda. Concentração molar. O que a concentração molar vai mudar para a gente? Em vez de ser grama de soluto por litro, vai ser mol de soluto por litro de solução. Pode ser representado dessa forma, ou simplesmente com M maiúsculo. A gente chama de molar, concentração molar. Eu já sei que é o quê? Quantos mols eu tenho do soluto para cada litro de solução. Viu? Fácil. Posso usar a fórmula, professor? Pode. Você gosta de fazer o quê? Só que em vez de massa de soluto, seria mols de soluto, né? O N é mol. Mols de soluto. Mol de soluto. Dividido pelo volume da solução. Na fórmula você tem que usar o volume em litro. Esse M boiolado aí, um M meio louco, é o que representa a concentração molar. Só que hoje em dia a gente nem usa muito mais não. Já usa mesmo o C de concentração mesmo. Ou você viu o M maiúsculo ali e falou assim, 0,5 M maiúsculo. 0,5 molar. 0,5 mol por litro. Show? Em um laboratório preparou-se uma solução de ácido clorídrico, HCl, colocando-se 3,65 gramas deste em um balão volumétrico de 500 ml e completando seu volume com água. Então, o volume da solução é de 500 ml. Determine a concentração molar da substância. Qual que é o problema aqui? Ó? A solução é preparada do mesmo jeito, só que não tem uma balança lá para você para você pesar mol. Então, para que usa esse mol? Ah, porque quando a gente vai lá nas reações químicas balancear, a gente compara sempre uma com a outra lá na estequiometria em mol. O mol é importante para a gente, mas a gente pesa em grama. Então aqui, ó, eu te dei um valor de soluto em grama, mas eu quero a concentração molar. Eu quero quantos mols tem por litro. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Duas formas. A ordem aqui não interferiria em nada. A gente tem que o cloro tem massa de 35,5 gramas por mol e o hidrogênio 1 grama por mol. Então o HCl é 36,5, né? 35,5 do cloro mais 1
hidrogênio. Então, 36,5 gramas para cada 1 mol de HCl. O que você está fazendo, pessoal? Estou simplesmente transformando a massa para mol. Foi usado 36,5 gramas? Não, foi usado 3,65 gramas. Vai dar quantos mols? Sei, X. Essa conta aí é fácil de fazer, professor. Ó, os números são os mesmos. 365, 365. Só mudou com a vírgula. Diminuiu, né? Quer dizer que a gente dividiu por 10. 1 dividido por 10 é quanto? É 0,1. Pessoal, não sei fazer conta assim não. Vai lá, multiplica o zero, não tem problema. Tá? Então quer dizer que eu tenho 0,1 mol de HCl. É essa a concentração? Não é. Essa é a quantidade de mols que eu tenho. A concentração é quantos mols eu tenho para cada litro de solução. Esse 0,1 mol de HCl não preparou 1 litro de solução. Preparou só quantos? Preparou 500 ml. Se eu quero mol por litro, são quantos mols eu tenho em 1 litro de solução, que é a mesma coisa que 1000 ml. Certo? Precisa de quanto de novo? Não precisa. Olha só, se para 500 ml eu usei 0,1 mol, para 1000 ml, que é 1 litro, que é o dobro, o dobro. Então, 0,2 mols por litro. Ou molar, ou mol por litro é menos 1. Viu? Então, ó, transformei grama para mol, coisa que a gente já faz com as referências do dado da massa da tabela, e depois determinei a concentração, que é quantos mols tem em cada litro. Tudo com regra de 3, nem usei fórmula. O negócio é, ó, raciocínio, entender aquilo que você está fazendo. Se você não entender, você pode decorar, mas depois você vai esquecer, vai se confundir. Se você entender, meu querido, nunca mais você esquece. Então, olha só, o outro exemplo aí, ó. Em uma indústria de cosméticos, foi preparada uma solução de salmoura, NaCl, de concentração igual a 0,5 mol por litro. Calcule a massa de cloreto de sódio que foi necessário para preparar 20 litros dessa solução. Eu deveria ter te informado aqui, ó, a massa do cloro e do sódio. A massa do sódio é 23 gramas por mol e a do cloro a gente já viu lá que é 35,5 gramas por mol. Para que isso? Porque falou a concentração molar, mas perguntou a massa de cloro que foi usada para fazer 20 litros. Então, a ordem das contas aqui não vai fazer diferença nenhuma. Olha isso aqui, eu falo sempre com meus alunos. Essa barra significa uma referência de 2 unidades. Significa que eu tenho 0,5 mol de quem? Vou colocar bonitinho aqui, ó, de NaCl para cada 1 litro de solução. Eu tenho 0,5 mol dessa substância para cada 1 litro de solução. Mas eu não vou preparar só 1 litro de solução. Eu vou preparar quanto? 20 litros de solução. Quantos mols eu vou precisar? Não sei, X. Né? Posso fazer conta? Posso. 1 vezes X? X. 20 vezes meio, metade de 20. 10. Então eu vou precisar de 10 mols de NaCl. É isso que eu quero saber? Mais ou menos, né? Então, para preparar, se eu 1 litro eu preciso de 0,5 mol, para preparar 20 litros eu preciso de 10 mols. Ótimo. Só que eu te compliquei um pouquinho, eu não quero saber quantos mols, eu quero saber quantas gramas, qual a massa. Aí a gente precisa usar o quê? A massa molar, né? A massa da tabela. O sódio só tem 1, é 23. Mais 35,5 vai dar o quê? Vai dar 58,5. Então, 1 mol de NaCl corresponde a quantos gramas? 58,5 gramas. Só que eu vi que para preparar lá os 20 litros eu não vou precisar de 1 mol só não, eu preciso de 10 mols. Quantas gramas eu vou precisar? X. 1 vezes X, X. 58,5 vezes 10, só andar com a vírgula. Vai dar o quê? 585 gramas de NaCl. Então é isso que eu vou fazer para preparar essa solução lá. Ó. Eu vou pegar uma balança, vou pesar 585 gramas de sal e vou dissolver lá até completar um volume de quanto? De 20 litros. Eu sei que quando eu fizer isso, a minha concentração é de meio mol por litro. Fácil, né? Se você entender o que você está fazendo, é fácil. Então, pessoal, vamos ver algumas questões aí sobre esses assuntos. Nós vamos ver que as questões são um pouquinho mais complicadas. Por isso que é importante você entender o que você está fazendo, tá? E não decorar e ir achando matemática, fazendo conta de regra de 3 de qualquer jeito. Isso não resolve. Você tem que entender. Olha essa questão da UERJ aí, ó.
Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à população mais atingida pela radiação. Suponha que em alguns dos locais atingidos pela radiação, as pastilhas disponíveis continham, cada uma, 5 vezes 10 elevado a menos 4 mol de iodeto de potássio, sendo a dose descrita por pessoa de 33,2 miligramas por dia. Em razão disso, cada pastilha teve de ser dissolvida em água, formando 1 litro de solução. Então, cada pastilha com essa quantidade de iodeto de potássio foi dissolvida formando 1 litro de solução. O volume da solução preparada que cada pessoa deve beber para ingerir a dose diária prescrita de iodeto de potássio corresponde em mililitros a, ou seja, eu peguei essa quantidade aqui em mol, preparei 1 litro de solução, né? Mas a pessoa precisa consumir 33,2 miligramas de iodeto de potássio por dia. Então, quanto dessa solução ela tem que beber? Ela tem que beber 1 litro? Não sei, né? Por que eu não sei ainda? Porque nós temos um problema em mol para dar uma resposta em grama ou miligrama. A gente faz isso o quê? Massa molar. Por isso que deu aqui a massa da tabela. Importante você lembrar que a fórmula do iodeto de potássio, Ki. O professor não foi falado não? Não foi. Você tem que lembrar. Por que você vai lembrar que é só KI? Como assim? Não é K2I, KI2? Não, é um de cada. Porque o potássio é um metal da família 1 e o iodo é um halogênio da família 17. Então esse aqui perde um elétron, esse aqui ganha um elétron. 1 para 1 está ótimo. Então vamos ao nosso problema. O que foi falado aqui? Ó? Que preparou 5 vezes 10 elevado a menos 4 mol em 1 litro. Então, eu tinha essa quantidade em 1 litro. Vamos passar isso para grama? Vamos. Ki é 1 potássio, que a massa é 39, e o iodo, que a massa é 127. Então, somando os dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter 166 gramas do iodeto de potássio. Corresponde a quê? Corresponde a 1 mol. Beleza. Só que cada pastilha não tem 1 mol. Tem 5 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Vai dar quantas gramas? X. Quando você realizar essa conta aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você vai encontrar que é 0,083 gramas. Que, como é um valor abaixo de 1, muito pequeno, eu posso transformar para miligramas, só multiplicar por 1000, né? Ou seja, 83 miligramas. Então, cada pastilha tem 83 miligramas dessa substância aqui, ó. Ok. Só que essas 83 miligramas, que é a mesma coisa que essa quantidade, eu preparei 1 litro de solução. Então, 83 miligramas, eu fiz 1 litro de solução. 1000 ml. Né? E a pessoa precisa consumir 83 miligramas? Não, a pessoa precisa consumir só quantos? 33,2 miligramas. Quanto então que ela vai ter que ingerir durante o dia? X, né? Quando você fizer essa conta aqui, você vai descobrir exatamente 400 ml de solução. Então, ó, a pessoa só precisa consumir 400 ml dessa solução para ingerir a quantidade daquele remédio que ela precisar. Entendeu ou não entendeu? Volta, tá? Quando eu tiver esse problema de mol com grama, eu normalmente vou ter que fazer essa transformação. E aí, como eu estou falando de uma solução, eu tenho que levar em consideração o volume da solução. Então, o que a gente fez primeiro aqui? Ó? Falou que tinha essa quantidade em mol dessa substância. Né? A gente viu através da massa da tabela que 1 mol corresponde a 163 gramas. Então, essa quantidadezinha que tinha lá em cada pastilha são quantas gramas? 0,083. Ou 83 miligramas. Por que eu resolvi transformar em miligrama? Porque a questão estava em miligrama, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, e nessa quantidade aqui, ó, corresponde a 83 miligramas. E essa pastilha foi dissolvida em 1 litro de solução. Então, eu tenho 83 miligramas dissolvido em 1000 ml. Se eu preciso consumir só 33,2 miligramas, eu preciso consumir quantos dessa solução? Só 400 ml. Foi? Qualquer coisa você volta aí e acompanha. Interpretação, gente. Interpretação, tem que ter. Questão do Enem, ó. Determinada estação de tratamento, volta. Determinada estação trata cerca de 30 mil litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorese, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligrama por litro de água.
A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança no volume de água tratado em 1 hora nessa estação é lascou. Olha só, ele falou que usa 1,5 miligramas do fluoreto lá para cada 1 litro de água. Ele disse essa concentração aqui, ó, 1,5 miligrama por litro de água. Só que eu quero saber quanto que eu vou gastar desse daqui, né? Quantas miligramas para água tratada em 1 hora. Aí a gente vai ter que fazer uma outra continha aqui, porque em cada segundo, 30 mil litros de água. Então coloca aqui, ó, 30 mil litros por segundo. Vezes segundo, a gente cada hora tem o quê? Cada hora tem 60, desculpa, cada minuto tem 60 segundos. Então multiplico por 60. Cada hora tem 60 minutos. Então eu multiplico 30 por 60 de novo. Eu vou pegar meu calculador aqui e vou fazer. 30 mil vezes 60 vezes 60. Dá 108. Deixa eu ver quantos milhões aqui, ó. Bilhões. Ah, professor. Ó, corta minuto com minuto, segundo com segundo, sobra litros por hora. Então, em 1 hora, ele vai tratar o quê? 108 milhões de litros de água. Quanto miligrama eu vou precisar para tratar esses 108 milhões de litros de água? Uai, só multiplicar por 1,5. Multiplicar por 1,5 é mais fácil, né? Você pega metade de 108. Metade de 108 dá 54. 108 mais 54 dá 162 milhões de miligramas do fluoreto. Tá, só que eu não quero miligrama, professor. Eu quero quilos. Vamos lá. Miligrama a gente divide por 1000, corta 3 zeros e passa para quê? Para grama. Grama a gente divide por 1000 de novo, corta 3 zeros e passa para quê? Para quilo. Então, o que eu vou precisar usar dessa substância para tratar a quantidade de água que passa lá por 1 hora são 162 quilos. Entendeu? Aquilo que eu falei com você, o aluno que está estudando, ele não pode ter dificuldade com unidade. A gente precisou aqui, ó, passar de segundo para hora, por isso que a gente multiplicou por 60 duas vezes, porque 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Então, vezes 60 vezes 60. Pessoal, mas lá na Enem não tem calculadora. Eu fiz aqui para adiantar. Você multiplica 3 vezes 6, dá quanto? 18. E 18 vezes 6 dá 108. Pega os 4 zeros desse, mais esse zero e mais esse zero, vão dar os 6 zeros que você precisava lá. Show. Seria descobrir 108 bilhões de litros de água. Aqui você tem que multiplicar por 1,5. Multiplicar por 1,5 é ele mais a metade. 108 mais 54, 162. Repete o zero. Corta ali para transformar em quilo e corre para o abraço. Tá bom? Tá vendo? Não é difícil. Você tem que estar conhecendo o conteúdo e ter facilidade com as unidades. Última aí, para finalizar. Estequiometria com soluções, tá? Muito comum. Enem de 2011. O peróxido de hidrogênio, você que já estudou funções inorgânicas, sabe que é esse aqui, que é o que a gente conhece como água oxigenada, tem um oxigênio a mais, que é água comum, é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos, escurecidos, e no clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio. Permanganato de potássio. Manganato de potássio, você vai ligar. Este decompõe-se conforme a equação a seguir. A equação é tão grande que ficou em 2 linhas. Não tem problema. Eu quero saber só desses dois. De acordo com a estequiometria da reação descrita, você já estudou cálculos estequiométricos. A quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio é igual a... Eu quero saber a quantidade desse que é necessário para reagir com 20 ml de uma concentração de peróxido de hidrogênio que tem essa concentração. Loucura, loucura, loucura. Não é nada, é moleza. Olha lá. Peróxido de hidrogênio é quem? H2O2. Mesmo que você não tenha estudado cálculo estequiométrico, você vai entender. H2O2. O que está falando aqui? Ó? Eu tenho 0,1 mol para cada litro, ou seja, para cada 1000 ml de solução. Mas eu não usei 1000 ml de solução desse daqui. Eu usei só quanto? Só 20 ml. Beleza, vai dar quanto? X.
Esse x aqui, ó, vou te ajudar na conta. 20 vezes isso daqui dá 2. Dividido por 1000 dá 2 vezes 10 a menos 3 mol. Então, foi essa quantidade aqui, ó, que eu tinha do peróxido de hidrogênio. 20 vezes 0,1, 2. Dividido por 1000, 10 era menos 3, tá? E daí é 0,002. Então, a gente já arredondou ali. Tranquilo? Então, essa quantidade aqui que eu tinha, ó, do peróxido de hidrogênio. Eu quero saber agora a quantidade que precisou do permanganato de potássio para reagir com essa quantidade. Olha aqui a reação. Olha lá o balanceamento que você já estudou. Vou colocar aqui, ó. Aquele 5 lá é referente aos mols. 5 mols do peróxido de hidrogênio precisa de quantos do permanganato? Precisa de 2 do permanganato. Tá bom, Matheus, mas eu não tinha 5 mols do peróxido de hidrogênio. Não, vocês viram que só tinha quantos? Eu tinha 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols dele. Quanto que vai precisar desse daqui? X. Né? 5x. 2 vezes 2, 4 vezes 10 a menos 3. X é igual a 4 dividido por 5, dá quanto? Dá 0,8. Vezes 10 a menos 3. Não mols daquela substância ali. Isso aí. Mol, né? Não tem essa opção, professor? É, por causa de notação, né? A gente anda aqui com a vírgula, fica 8 vezes 10, e aí? A vírgula andou para a direita, o expoente diminui. Menos 3 menos 1, 10 a menos 4 do KMN ao 4. Não entendi, professor. Vou relembrar aqui para você. Ele falou que a gente usou numa reação química, essa reação, 20 ml de uma solução que tinha essa concentração desta substância. Então, o que a gente fez? Eu sei que é 0,1 mol por litro, mas eu não usei 1 litro. Eu usei só 20 ml. Quantos mols foram? Essa quantidade. Então, eu sei quantos mols eu tinha desse daqui. Ele é um reagente que reagiu com esse daqui. E a gente sabe, pelo balanceamento aqui, ó, pela estequiometria, que 5 mols do peróxido de hidrogênio reage com 2 do permanganato de potássio. Mas não tinha 5 mols dele. A gente descobriu que naquela quantidade ali só tinha o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vai precisar de quanto desse daqui? X. E a gente descobriu que esse x é o quê? 8 vezes 10 elevado a menos 4. Letra D aqui, ó, nem tem letra. Entendeu? O resto é matemática. Se você não entendeu alguma outra coisa mais, é matemática. Notação, essas coisas. Certo? Então, se não entendeu, volta aí, revê, tenta fazer e qualquer dúvida, entre em contato. Abraço.